Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre psicologia, um tema bem interessante. Coloquei como título O Erro de Freud, justamente porque a gente vai falar de alguns aspectos aqui que, de certo modo, superam. Não sei se a palavra correta seria superar, acho que isso pode ser um tanto pretensioso, porque a psicanálise ainda é um tipo de terapia que muitas pessoas aderem e que tem, de certo modo, ali algum resultado. Porém, a gente vai falar aqui mais especificamente de terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia ela foi muito trabalhada por um autor chamado Aaron Beck. Inclusive, eu vou ler aqui uma introdução do Aaron Beck, de um livro da filha dele, Judith Beck, onde ela vai esboçar um tipo de terapia especificado. É um livro mais voltado aí para psicólogos, mas nada impede de você ler, se você gosta de aprender, né, determinados assuntos que favoreçam o pensamento mais calibrado no campo da psicologia, seria interessante. Apesar que isso aqui não é novidade, né? Por exemplo, eu vou deixar toda a bibliografia que eu utilizei aí nas referências, mas só para vocês terem uma ideia, em 1890, o Sigmund Freud ele propõe uma abordagem analítica à psicoterapia, certo? Aí depois de Freud você tem Carl Jung com a psicologia analítica, que é uma coisa totalmente diferente, mas ainda tem aquela pegada de considerar o inconsciente e considerar que essa terapia envolve você se aprofundar, né, neste poço quase sem fundo, indo para baixo das águas e contemplando uma parte do iceberg que vai muito além da sua ponta, que está fora d'água. E isso não gerou muitos resultados do ponto de vista estatístico, né, melhor dizendo. E aí o que acontece? O Aaron Beck é um desses autores que vai tentar reformular a psicoterapia baseada naquilo que eu chamaria, propriamente dito aqui, um choque de pragmatismo. Veja só, eu não sou filósofo pragmatista, acho que tem alguns problemas no pragmatismo e pretendo até trabalhar isso num próximo vídeo. Só que quando se fala de alguém, de uma pessoa, de um indivíduo que está em depressão, eu acho que esse choque é mais do que bem-vindo, né? Porque é a busca de um resultado efetivo, de considerar esses resultados e aquilo que, enfim, é mais eficiente para o tratamento. Muitas pessoas hoje querem fazer o tratamento com remédio, né? Chega lá, não vai nem no psicólogo, vai no psiquiatra, não acha que a terapia tem algum resultado, mas na verdade tem. E muitas vezes até impede que a pessoa necessariamente utilize, né, o fármaco antidepressivos ou ansiolíticos. E aí o que acontece? Voltando aqui ao aspecto cronológico, em 1940 e 1950, um autor chamado Fritz Perls, ele juntamente com Laura Perls e Paul Goodman, elabora a tal Gestalt terapia, né, a terapia da Gestalt, uma abordagem que tem um aspecto cognitivo, né, à psicoterapia. Em 1955, um autor chamado Albert Ellis apresenta a terapia racional emotivo-comportamental, TREC, TREC, quebrando a tradição analítica. Em 1975, Martin Seligman define o conceito de desamparo aprendido. Se você quiser conhecer mais sobre isso, faça uma busca na internet, no Google ou no YouTube, você vai achar bastante coisa. Muitas pessoas falam desse tema que é bem interessante. E aí, nos anos 80, uma união das ideias de Beck, do Aaron Beck, às terapias comportamentais de Joseph Wolpe, resulta nas novas terapias cognitivo-comportamentais, tá? Inclusive, o Joseph Wolpe é o cara conhecido por tratamentos de fobias, né? Na ideia de dessensibilização sistemática, um tratamento bem específico. Então, a ideia do TCC, da teoria cognitivo-comportamental, é a perspectiva de considerar os pensamentos, de que esses pensamentos geram emoções, e que implicaria, enfim, educar o paciente. Esse é um elemento fundamental, acho, para você ter uma noção, em vista de talvez ajudar um amigo que esteja passando por algum problema, que o aspecto mais importante da vida é fortalecer a sua mente, né? É aquela coisa da educação emocional. Mas como fazer isso se você não tem o ferramental para tal coisa, né? E, bom, o Aaron Beck pretende dar esse ferramental, não só ele, mas tem, enfim, tem outras terapias, até mesmo cognitivo-comportamental, você tem variações, vão te ajudar a você melhorar mais ainda as suas ferramentas mentais para trabalhar isso, certo? Então vamos começar aqui com a abordagem, e aí a gente vai falar mais de alguns pontos que contradizem aí a psicanálise. Lembrando que minha intenção não é, repito aqui,
desmerecer completamente a terapia psicanalítica do Freud, né? Mas só respaldar algo que realmente provou-se ter resultado. Embora hoje já tenha outras ideias que a gente pode considerar, né? Principalmente na neurociência, tem muitas novidades, né? No campo aí de conhecimento das estruturas cerebrais que acabam nos auxiliando, né? Essas renovações de técnicas e de formas de tratamento na terapia cognitiva, que a gente pode até abordar depois aí no próximo vídeo, né? Inclusive a questão, né, do trabalhar a neuroplasticidade cerebral é algo que está sendo muito em voga hoje, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Após a psicologia ter se estabelecido como uma área do conhecimento distinta e independente por volta do início do século XX, firmaram-se duas escolas principais de pensamento. O behaviorismo, questão comportamental, originado dos experimentos de Ivan Pavlov. Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre behaviorismo, falam também de Skinner, né? Defendido com entusiasmo nos Estados Unidos e que dominava o campo da psicologia experimental. E por outro lado, você tem a abordagem psicanalítica de Sigmund Freud e seus seguidores, que formava a base da psicologia clínica. As duas escolas tinham pouco em comum. Os behavioristas rejeitavam a abordagem introspectiva filosófica dos primeiros psicólogos, e tem esse aspecto muito forte, né, repito, da psicanálise na interiorização do sujeito, o que implica, em muitos casos, até em pior, a gente vai ver isso. E empenhavam-se em colocar o assunto numa perspectiva mais científica, isso aqui são os behavioristas, baseada em evidências. Os psicanalistas interessavam-se justamente por essas introspecções, e em vez de evidências, valiam-se de teorias para defender seus pontos de vista. A revolução cognitiva, ela ocorre então no século XX. As duas abordagens passam por exame crítico. O behaviorismo estava sendo substituído no campo experimental pela psicologia cognitiva, mas a esfera clínica não contava com alternativas ao modelo psicanalítico. E aí a psicoterapia havia evoluído para práticas diversas, mas as linhas gerais da psicanálise e a exploração do inconsciente estavam presentes em todas elas. E aí fica a pergunta, isso é bom ou ruim? Veremos. Alguns psicólogos começavam a questionar a validade desse tipo de terapia, entre eles o Aaron Beck. Quando Beck se especializou em psiquiatria em 1953, a psicologia experimental tinha como foco o estudo dos processos mentais. Era o início da revolução cognitiva. Contudo, a abordagem prática dos psicólogos cognitivos ainda era quase igual à dos behavioristas. E se havia alguma diferença, vejam só, era o rigor ainda maior com que os psicólogos cognitivos procuravam estabelecer as evidências para a sua teoria. Então você já vê claramente aqui um aspecto muito pragmático, focando realmente naquilo que dá resultados. O Beck não era, portanto, uma exceção. Havia estudado e praticado psicanálise, mas estava cada vez mais cético, né, quanto à eficácia da abordagem como terapia. Então, só para você ter uma ideia, né, na obra aqui, Livro da Psicologia, da Editora Globo, é a referência aqui, Grandes Ideias de Todos os Tempos. Vou deixar, como eu falei, a referência para vocês aí. Só para você ter uma ideia aqui do esqueminha. Ó. A terapia psicanalítica versus a terapia cognitiva. Vamos ver as diferenças. A terapia cognitiva enfatiza a importância de examinar a percepção das pessoas sobre suas experiências. Isso aqui é cognitiva. A terapia psicanalítica enfatiza a importância de mergulhar no inconsciente do analisado para solucionar os distúrbios correntes. Então, a psicanálise inconsciente, a terapia cognitiva, percepção. Aí o que acontece? Em relação à psicanálise, as provas de sucesso da terapia baseiam-se em relatos pessoais, em vez de fatos ou pesquisas. Já na terapia cognitiva, que enfatiza o examinar da percepção do sujeito, há provas empíricas contundentes sobre a eficácia da terapia cognitiva. Alguém possa até contestar que siga a escola de Freud, mas podemos dizer que a terapia cognitivo-comportamental, de fato, tem resultados comprovados, né? A chave para o tratamento eficaz não é o inconsciente, mas a observação de como um distúrbio se manifesta na percepção do paciente. Isso aqui, terapia cognitivo-comportamental. E aí, a gente conclui da seguinte forma: há mais na superfície do que nosso olhar alcança, contradizendo aquele famosa metáfora, né, de Freud em relação ao iceberg. Bom, o Beck não conseguia encontrar estudos confiáveis sobre o índice de sucesso da psicanálise.
Ele chega a dizer o seguinte: eu cheguei à conclusão que a psicanálise é uma terapia que se baseia na fé. É claro, ele é um grande crítico, né, da psicanálise. Em sua própria experiência, diz aqui o texto, apenas uma minoria dos pacientes apresentava melhora com o processo de análise. E o consenso entre terapeutas era de que alguns pacientes melhoravam, outros pioravam. Isso aqui é terrível, né? Você vai fazer terapia e piora. E um terceiro grupo continuava do mesmo jeito, em quantidades quase idênticas. Bom, especialmente preocupante era a resistência de muitos psicanalistas ao exame objetivo e científico. Comparado à psicologia experimental ou à medicina, a psicanálise parecia, em larga medida, baseada na fé, apenas na fé, no sentido pejorativo, né? Com resultados muito diversos para cada praticante. A reputação profissional era muitas vezes determinada apenas pelo carisma de determinado analista. Então, se o analista tivesse um carisma que trouxesse àquela pessoa que está sendo tratada alguma novidade, alguma nova percepção, bom, você já entrava aí, mesmo o cara sendo psicanalista, na esfera do processo cognitivo, né? Ou seja, se é o carisma que faz a pessoa se sentir bem, então isso não é mérito, enfim, da terapia propriamente dita. E o Aaron Beck concluiu que a mística psicanalítica era, portanto, irresistível, né? Porque muitos psicanalistas entenderam a crítica às suas teorias como ataques pessoais. E o Aaron Beck logo percebeu que qualquer questionamento sobre a validade da psicanálise seria enfrentado com críticas pessoais, né? Num dado momento, um instituto americano de psicanálise rejeitou seu pedido de adesão, alegando que seu desejo de conduzir estudos científicos indicava que fora analisado de maneira inadequada. Os que viam falhas no processo de análise, argumentavam alguns analistas, não tinham sido suficientemente analisados e tal. Bom, Aaron Beck considerou suspeita a circularidade presente na lógica desses argumentos, bem como a ligação que estabeleciam com a personalidade do próprio analista, associando a isso a sua experiência pessoal como praticante de psicanálise. E aí ele passou a examinar meticulosamente todos os aspectos da terapia, procurando maneiras de, enfim, melhorá-la, né? Já que os resultados estavam sendo colocados em xeque. Ele conduziu uma série de experimentos para avaliar as origens e o tratamento da depressão, um dos motivos mais frequentes de psicoterapia, e descobriu que, ao contrário de confirmar a ideia de que a doença podia ser tratada examinando-se as emoções e pulsões inconscientes, os resultados dos experimentos apontavam para uma interpretação muito diferente. A gente ainda vai falar do Paul Ekman aqui, sobre a ideia de emoções como um trem desgovernado, e que há uma espécie de tratamento ou gerenciamento das emoções nesse quesito, o que não implica controlar as emoções, já que ela está, como a gente vai ver aqui, na esfera que está abaixo da linha da consciência, podemos dizer assim. Bom, entra então o conceito em Aaron Beck de, enfim, educar o paciente, porque o paciente, ou as pessoas em geral, tá, não se sinta culpado se você for assim, são como que analfabetos funcionais no quesito de uma educação emocional, né? E educar o paciente, enfim, alteraria suas percepções do mundo. Isso não é tão simples, né? Eu sei que existem transtornos muito complexos que precisam de um tratamento que vai levar mais tempo, mas o tratamento tem eficácia. Aí é dito aqui: ao descrever sua depressão, os pacientes de Aaron Beck quase sempre externavam ideias negativas sobre si mesmos. Não só sobre si mesmos, né? Sobre si mesmo, sobre o futuro e a sociedade. Então, sobre si, sobre o futuro, sobre o mundo. E também sobre o passado, às vezes. Que eles ocorriam de maneira involuntária. Tome nota disso. Aí Aaron Beck diz: são pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos chegam no sujeito sem que ele perceba. Não é ele que está definindo isso, né? Isso pode ser trazido por várias situações, né, que o sujeito viveu na infância. Mas pouco importa, são pensamentos automáticos, porém são pensamentos automáticos disfuncionais. E aí isso fez com que ele concluísse que a maneira pela qual seus pacientes percebiam suas experiências, quer dizer, a cognição que tinha delas, não era um mero sintoma da depressão, mas sim o caminho para se chegar a uma terapia, enfim, eficiente, tratando esses pensamentos, que por sua vez geravam as emoções, né, e as ansiedades.
Essa ideia de Aaron Beck, que ele teve, né, nessa década de 1960, condizia com os desenvolvimentos que ocorriam ao mesmo tempo no campo da psicologia experimental, os quais haviam estabelecido o predomínio da psicologia cognitiva ao estudar processos mentais como a percepção. Quando aplicou o modelo cognitivo ao tratamento de seus pacientes, o Aaron descobriu que auxiliá-los a reconhecer e avaliar em que medida sua percepção eram realistas ou distorcidas constituía o primeiro passo para vencer a depressão. Olha que coisa. E, na verdade, é um início fundamental, é a pedra fundamental para a construção da recuperação do sujeito. Reconhecer a sua percepção, trazer ela à consciência, às vezes isso vem muito rápido na mente, o cara nem sabe por que está deprimido, né? Mas trazer isso à esfera da consciência. Reconhecer que são pensamentos automáticos, não definidos pelo lobo frontal, pela vontade, pela consciência, mas que simplesmente vêm no sujeito. E então questionar esses pensamentos da seguinte forma: até que ponto eles são realistas e até que ponto eles são distorcidos. Como o sujeito está já com a mente distorcida para aquela determinada realidade, cabe ao terapeuta ajudá-lo a reconhecer determinadas percepções como fraudulentas, né? Bom, isso desafiava os princípios da psicanálise convencional, que procurava e analisava as pulsões, emoções e repressões que estavam supostamente subjacentes à doença. Mas a terapia cognitiva considerava essa prática totalmente desnecessária e até contraproducente, já que a ideia aqui era simplesmente reconhecer os pensamentos e, vamos colocar assim, reajustá-los. A percepção do paciente deveria ser aceita como verdadeira, uma vez que, como ele gostava de observar, há mais na superfície do que a nosso olhar alcança, né? Então, a percepção do paciente, ele está tendo ali, é uma realidade, ainda que seja distorcida, mas será esta realidade tratada para que ela se aproxime mais, não meramente de um pensamento positivo, mas um pensamento positivo e realista. Tem que ter essas duas características. O Aaron Beck queria dizer com isso, né, com essa ideia aqui de que é mais na superfície do que o nosso olhar alcança, que as manifestações imediatas da depressão, ou seja, os pensamentos automáticos negativos, que enfim são fonte de transtornos de ansiedade, forneciam toda a informação necessária para a terapia. E que não havia, enfim, a necessidade de você voltar até o ventre da sua mãe para reconhecer o porquê de você estar passando aquilo. Você pode até reconhecer, mas reconhecer isso não implica que você seja curado, né? Se esses pensamentos fossem examinados e confrontados com uma perspectiva objetiva e racional da mesma situação, o paciente conseguiria reconhecer que sua percepção estava distorcida. E quando ele reconhece isso, é como uma chave virando na cabeça dele. Então, quer dizer, é um circuito neural que eu tenho aqui que está trazendo transtornos. Então, é apenas uma disfuncionalidade, né? E que eu posso reconhecer, o meu eu reconhece essa disfuncionalidade do cérebro, né? A mente reconhecendo o cérebro em termos de determinado ponto disfuncional. Não tanto porque ele tem a mente ainda para reconhecer isso, né? Bom, então, enfim, se esses pensamentos fossem examinados e confrontados de um modo objetivo e racional da mesma situação, o paciente conseguiria reconhecer que sua percepção estava distorcida. Por exemplo, um paciente que recebeu uma oferta de promoção no trabalho pode expressar pensamentos negativos sobre isso, né, se boicotando, vou achar que esse novo trabalho é muito difícil, vou falhar e tudo mais. Bom, você pode até falar, mas o cara está pensando nisso, ele é um cara, assim, tolo, né, porque ele está boicotando a si mesmo, mas aquilo, lembrem, é automático. Faz parte até de uma habituação pessimista que o sujeito tenha, mas está até muito além disso, enfim. Mas o fato é que ele tem que tomar consciência dessa percepção que gera, enfim, esses sentimentos. E mudar isso, né? Aqui é dado o exemplo de um espelho distorcido. E a depressão, ela é como um espelho distorcido de fato, né? Você olha e você vê uma imagem completamente horrorosa, né? Pelo fato daquele espelho estar, vamos colocar assim, negando a realidade da sua própria fisionomia. E isso representa bem aquilo que a gente chama de mentiras da ansiedade. É engraçado o nosso cérebro, né? Porque quando a gente tem um certo determinado sentimento, a gente ainda vai falar aqui, na verdade, das emoções e dos sentimentos, a diferença entre emoção e sentimento. Mas vamos falar de emoções primeiro. Quando a gente tem uma determinada emoção, por exemplo, de medo, os pensamentos que decorrem daí, da ansiedade, são como que reflexos daquela emoção ativa no cérebro, né? Agora, se a alegria,
Seu cérebro começa também a fantasiar pensamentos imaginativos nesse sentido. Se é tristeza, tristeza e por aí vai. Então essa constatação demonstra que os pensamentos podem agir diretamente na, nas emoções, né? E as emoções, elas têm, obviamente, uma ação química, né, no corpo, bioquímica. Bom, e aí é que está o pulo do gato aqui, né? Uma maneira mais racional, no caso de alguém ter um pensamento negativo, é ver, nesse exemplo do trabalho, né, a promoção como uma recompensa, ou mesmo um desafio, e não como uma oportunidade para o fracasso. Não é a situação que está causando a depressão, mas sim a percepção que o paciente tem dessa circunstância. E aí a terapia cognitiva, nesse caso, poderia ajudar o sujeito a reconhecer que sua visão está distorcida e, enfim, a encontrar uma forma mais realista ou abrangente de pensar sobre os fatos. Isso aqui a gente poderia dizer, dar a esse sujeito um choque de realidade uh, e de probabilidade quanto ao seu pessimismo, né? E de reconhecer esse nível de proporção. É a ideia do senso de proporção que ele perdeu, porque por causa de um sentimento ansioso ou por uma tristeza. Na verdade, a depressão ela não é meramente formada no sujeito por conta de uma emoção de tristeza, né? Pode também ser uma emoção de revolta, de raiva. A gente poderia constatar aqui raiva, repulsa, medo, tudo isso vinculado a emoções que podem ser realmente bem negativas, podem, enfim, ser manifestações da depressão. Bom, vamos falar aqui das evidências empíricas, né? O Aaron Beck diz o seguinte: corrigindo crenças equivocadas, podemos minimizar reações exageradas. O que é ansiedade? É a motivação de ideias imaginárias fictícias na sua mente, catastróficas. Acho que todo mundo já teve essa experiência de estar ansioso e pensar na morte da bezerra, né? É o catastrofismo presente. E se você deixa esses pensamentos ruminarem na sua mente, isso vai levar a um transtorno muito pior, tá? Então, a ideia do Beck é simplesmente, vamos mudar essa chave, minimizando essas reações exageradas, dando um choque de lucidez, né? É o que o cara precisa quando ele está com pensamentos disfuncionais. E a terapia cognitiva, ela funciona para uma grande parcela de pacientes de transtornos, né, que possam ser catalogados, seja na psicologia ou na psiquiatria, enfim. Mais importante que isso, ela conseguiu demonstrar essa eficácia aplicando métodos científicos para garantir provas empíricas de suas descobertas. Elaborou sistemas de avaliação para os seus pacientes para monitorar de perto os seus progressos. Os resultados mostravam que a terapia cognitiva estava fazendo os pacientes se sentirem melhor e em um período mais curto do que ocorria na psicanálise tradicional. E sua insistência em fornecer evidências para cada defesa que fazia de sua terapia abriu-a ao escrutínio objetivo. Então o Aaron Beck ele estava preocupado, acima de tudo, em não receber o mesmo status de guru de muitos psicanalistas que eram bem-sucedidos e faziam questão, né, de demonstrar que o sucesso era da terapia, quando na verdade o sucesso era deles, né, por causa do seu próprio carisma. O que implica que o carisma auxilia no tratamento também, né, da pessoa. Mas não é o suficiente se a gente pensar uma terapia para um vasto número de pessoas. O Aaron Beck não foi, então, o único, nem o primeiro psicólogo a se sentir insatisfeito com a psicanálise tradicional, mas a sua utilização do modelo cognitivo foi algo inovador. Em sua reação contra a psicanálise, ele foi influenciado pelo trabalho de Albert Ellis, que desenvolveu a terapia racional emotivo-comportamental, como a gente já mencionou, lá na década de 50 do século XX. E não há dúvidas de que conhecia a obra dos behavioristas e de outros autores, como os sul-africanos Joseph Wolpe, que a gente já citou, e o Arnold Lazarus, né, que também acabou por influenciá-lo. Apesar da abordagem diferente, as terapias dos dois desses dois aqui, compartilhavam a metodologia rigorosamente científica, né, que o Aaron Beck tanto prezava, e mais do que isso, a descrença na importância de causas inconscientes para distúrbios mentais e emocionais. O importante é lidar com a percepção do sujeito lá do paciente. Uma vez estabelecido o sucesso da terapia cognitiva, a sua utilização no tratamento da depressão intensificou-se. E o Aaron concluiu depois que ela também poderia auxiliar a superar outras condições, como, por exemplo, vejam vocês, distúrbios de personalidade e esquizofrenia, que são casos mais graves, podemos dizer assim. Depende também de uma série de fatores aí, né, claro.
Sempre aberto a novas ideias, desde que sua eficiência pudesse ser demonstrada, daí o efeito pragmático na terapia, o Aaron Beck também incorporou à sua prática elementos da terapia comportamental, a exemplo de outros psicoterapeutas da década de 1980. E isso resultou em diversas formas de terapia cognitivo-comportamental que são utilizadas hoje pelos psicólogos. O trabalho pioneiro de Aaron Beck foi um marco importante para a psicoterapia e de influência considerável, além de fazer abordagem cognitiva para a psicologia clínica. O Beck a disponibilizou ao escrutínio científico, diferentemente da psicanálise, expondo as falhas da própria psicanálise. Nesse processo, concebeu vários métodos para avaliar a natureza e a severidade da depressão, que continuam a ser utilizados nos dias atuais. Entre eles, a escala de depressão, a escala de desesperança, a escala de ideação suicida, que é muito importante, e também a escala de ansiedade. Né? E daí o Beck simplesmente diz: não confie em mim, teste-me, no sentido de testar, obviamente, minha terapia. Né? E vamos ler aqui as palavras do próprio Aaron Beck. Tem uma obra aqui, eu gostaria até de recomendar a vocês, que é da Judith Beck, filha do Aaron Beck. E o Aaron, na página 8, vai dar uma introdução dessa obra. Essa obra é para psicólogos, né, que, que já recebem, né, seus pacientes. Então tem toda a especificação aqui. Eu leio isso por curiosidade mesmo, eu não pretendo fazer psicologia, tá? Mas conhecer esses fatores auxiliam muito, né, na busca de um conhecimento que seja profícuo no tratamento de pessoas que às vezes é da sua família, às vezes. E aqui eu tenho um canal, tenho um espaço público aqui, também posso ajudar na medida do possível, né, com esse tipo de conhecimento. Então, pretendo fazer outros vídeos baseado aqui nessa obra da Judith Beck, que é a terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática, tá? Vejamos o que o Aaron diz aqui. Vamos lá para a página 8, na apresentação. Ele vai dizer o seguinte: é com muita satisfação que constato que o sucesso da primeira edição de Terapia Cognitiva e Terapia e Prática motivou o desenvolvimento desta nova edição revisada. Ela oferece aos leitores novos insights e essa abordagem de psicoterapia. Vamos pular algumas partes aqui. Eu gostaria de levar o leitor de volta aos primeiros tempos da terapia cognitiva e ao desenvolvimento pela qual ela passou desde então. Quando comecei a tratar pacientes com um conjunto de procedimentos terapêuticos que posteriormente denominei terapia cognitiva, e aos quais agora me refiro como terapia cognitivo-comportamental, não tinha ideia de até onde essa abordagem, que surgiu predominantemente do meu treinamento psicanalítico, me levaria. Com base em minhas observações clínicas e em alguns experimentos e pesquisas clínicas sistemáticas, teorizei que havia um transtorno do pensamento no núcleo de síndromes psiquiátricas. Veja que interessante, como a depressão e a ansiedade. O transtorno se refletia em uma parcialidade sistemática na forma como os pacientes interpretavam determinadas experiências. Ao assinalar essas interpretações tendenciosas e propor alternativas, isto é, explicações mais prováveis, descobri que podia produzir uma redução quase imediata dos sintomas. Veja que coisa. O treinamento dos pacientes nessas habilidades cognitivas ajudou a manter as melhoras. Essa convergência para os problemas do aqui e agora parecia produzir um alívio quase total dos sintomas em um período de 10 a 14 semanas. Ensaios clínicos posteriores realizados pelo meu grupo, ou clínicos e pesquisadores, apoiaram a eficácia dessa abordagem para transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos de pânico. Na metade da década de 1980, eu já podia sustentar que a terapia cognitiva havia alcançado o status de um sistema de psicoterapia. Ela consistia de uma teoria da personalidade e da psicopatologia, com achados empíricos consistentes para apoiar os seus postulados básicos. Um modo de psicoterapia com um conjunto de princípios e estratégias que se combinavam com a teoria da psicopatologia e achados empíricos consistentes baseados em estudos clínicos científicos para apoiar a eficácia dessa abordagem. Desde aquele meu trabalho inicial, uma nova geração de terapeutas, pesquisadores, professores, conduziu investigações básicas do modelo conceitual da psicopatologia e aplicou a terapia cognitivo-comportamental a um amplo espectro de transtornos psiquiátricos. As investigações sistemáticas exploraram as dimensões cognitivas básicas da personalidade e os transtornos psiquiátricos, o processamento idiosincrático e a recordação das informações nesses transtornos, além da relação entre
vulnerabilidade e estresse. O estresse, obviamente, um gatilho. As aplicações da terapia cognitivo-comportamental a inúmeros transtornos psicológicos e médicos vão muito além do que eu poderia ter imaginado quando tratei os meus primeiros casos de depressão e ansiedade com terapia cognitiva. Hoje existem modulações até de impulsos elétricos, né, que eles fazem para trabalhar melhor a neuroplasticidade de algumas zonas cerebrais que estão, digamos assim, um tanto apagadas por conta da depressão, né, que se foca muito num determinado sentimento de revolta, tristeza, mágoa, etc. Bom, com base em estudos científicos, investigadores de todo o mundo, mas particularmente nos Estados Unidos, demonstraram que a terapia cognitivo-comportamental é efetiva em condições tão diversas quanto o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo, fobias de todos os tipos e transtornos de alimentação. Frequentemente, em combinação com medicamentos, ela tem sido útil no tratamento do transtorno bipolar e da esquizofrenia. A terapia cognitiva também se mostrou benéfica para uma ampla variedade de distúrbios médicos crônicos, tais como lombalgia, colite, hipertensão e síndrome de fadiga crônica. Aliás, um detalhe importante, recentemente eu me deparei com uma matéria, na verdade, sendo divulgada por um psiquiatra que dizia algo muito interessante, que exercícios físicos, eles liberam determinados neurotransmissores no cérebro que facilitam um estado de, podemos dizer, normalidade se comparado à depressão. Por exemplo, a serotonina, a endorfina, a dopamina, enfim, entre outros. E até só o fato de você caminhar durante 30 minutos ou uma hora, caminhar rápido, né, que é um exercício um pouco mais fadigante do que simplesmente caminhar com uma tartaruga ou ficar sentado. Bom, isso implicaria que você já teria uma liberação considerável desses neurotransmissores. E que em exercícios de alta intensidade, maior também seria a intensidade do benefício, né, que pode ser gerado por esses, enfim, neurotransmissores no seu cérebro. O que implica dizer que eles têm um efeito similar aos antidepressivos. Isso é muito curioso. Então, talvez para quem queira algum tratamento alternativo, né, ou que não tenha tido acesso ainda a um médico para conseguir os medicamentos, seria muito interessante você tentar esse tipo de prática, né, porque tem um efeito similar e em alguns casos até mais potentes, né, gerando aí, inclusive, a manifestação de novos neurônios cerebrais. Impressionante, né? Vamos continuar aqui. Com toda uma variedade de aplicações da terapia cognitiva comportamental, como um iniciante pode começar a aprender os aspectos básicos dessa terapia? Pergunta ele. Como em um trecho de Alice no País das Maravilhas, comece pelo começo. Quer dizer, isso nos leva agora à questão do início dessa apresentação e ao propósito do livro da doutora Judith Beck, uma das primeiras terapeutas cognitivo-comportamentais da segunda geração. E que, até onde eu sei, ela é filha dele, né? Espero que eu esteja certo nisso, mas enfim. Se ela é da segunda geração, deve ser mesmo. Bom, foi uma das primeiras a me ouvir e expor minha nova teoria. E fornecer uma fundamentação sólida para a prática da terapia cognitivo-comportamental. Apesar do formidável leque de diferentes aplicações dessa terapia, todas elas estão baseadas nos princípios fundamentais descritos nesta obra. Então essa obra ela traz todo o leque do ferramental dessa terapia, por isso que ela é tão interessante, né? E mesmo os terapeutas, claro que não podemos dizer que é totalmente exaustivo, né? Mas é um livro de consulta, sem dúvida. Mesmo os terapeutas cognitivo-comportamentais experientes deverão achar este livro muito útil para o aprimoramento de suas habilidades de conceituação, expansão do seu repertório de técnicas terapêuticas, planejamento mais efetivo do tratamento, porque, para quem não sabe, essa terapia implica num planejamento, tá? No qual o paciente terá que fazer, obviamente, alguns exercícios. E aí ele fala aqui também da solução de dificuldades na terapia que podem surgir, né, imprevistos. É claro que nenhum livro pode substituir a supervisão em psicoterapia cognitivo-comportamental, supervisão de uma pessoa formada, um psicólogo, né? Bom, o livro não vai substituir, mas, enfim. Essa é uma obra importante e pode ser complementada pela supervisão, a qual está prontamente disponível como parte integrante de uma rede de terapeutas cognitivos treinados. E, resumindo, a prática da terapia cognitivo-comportamental não é fácil. Tenho observado, diz ele, muitos participantes de ensaios clínicos, por exemplo, que conseguem trabalhar de maneira mecânica os pensamentos automáticos, sem que tenham um real entendimento das percepções que os pacientes têm do seu mundo.
ou qualquer compreensão do princípio do empirismo colaborativo. Tudo isso é explicado, né, obviamente, nesse livro aqui. E, portanto, né, ele fala, o propósito do livro da doutora Judith Peck é educar. Educar. Essa é a síntese. Né? Ensinar e treinar em terapia cognitivo comportamental, tanto o terapeuta iniciante quanto o experiente. E ela foi admiravelmente bem sucedida nessa missão, nessa obra aqui. Então, recomendo você que tem interesse no assunto. Tem esse livro aí, porque é bem interessante, cara. É uma coisa que muda um pouco o meu foco aqui, que é mais filosófico. Né? Eu sempre gosto de pensar de maneira um pouco fora da caixa, né? Bom, vamos lá agora falar um pouquinho do Paul Ekman, para a gente fechar esse vídeo. Olha só. Ele vai dizer o seguinte: as emoções, e mais especificamente os distúrbios emocionais, desempenharam desde o início um grande papel na psicoterapia, mas eles eram vistos mais como sintomas a serem tratados do que algo a ser examinado por si só. Um dos primeiros psicólogos a concluir que as emoções mereciam tanta atenção quanto os processos de raciocínio, as pulsões e o comportamento foi nada mais nada menos do que Paul Ekman, que se interessou pelo tema graças ao seu estudo sobre comportamento não verbal e expressões faciais. Então, só para você ter uma ideia, lá nos anos 60, né, a antropóloga americana Margaret Mead, com comunidades tribais isoladas, sugeriu que as expressões faciais elas são específicas de cada cultura. Ainda nos anos 60, o psicólogo americano Sylvan Tomkins, que foi o mentor do Paul Ekman, propôs a teoria dos afetos, né, distintos das pulsões básicas freudianas de sexo, medo e vontade de viver. A gente vai ver que o conceito de Freud de libido, segundo Paul Ekman, é um equívoco. E nos anos 70, Gordon Bauer investiga e define a ligação entre estados emocionais e memória. E nos anos 2000, as descobertas aí do estudo de Ekman sobre as expressões faciais e seus disfarces são incorporadas aos procedimentos de segurança dos sistemas públicos de transporte. Na verdade, até o seu celular hoje sabe fazer uma leitura das suas emoções pelas suas expressões faciais. Né? Os celulares de hoje têm essa capacidade sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá. Quando Ekman iniciou sua pesquisa nos anos 70, pensava-se que aprender a expressar fisicamente as emoções baseava-se em um conjunto de convenções sociais que diferiam conforme a cultura. E o Ekman viajou o mundo todo, fotografando primeiro pessoas em países desenvolvidos, como Japão e Brasil. O Brasil é um país desenvolvido, parcialmente, né, diria. Bom, enfim, e depois pessoas em locais remotos e sem conexão com o resto do mundo, sem acesso ao rádio, televisão, como por exemplo nas florestas de Papua Nova Guiné. E ali ele descobriu que os habitantes das tribos eram tão capazes de interpretar expressões faciais quanto aqueles do mundo globalizado. Depreendendo daí, dessa constatação, que expressões faciais são, enfim, produtos universais da evolução humana, diferentemente do que sustentava a antropóloga Margaret Mead. Né? Pelo que consta aqui no livro, ela pensava diferentemente aqui do Paul Ekman. E aí o que acontece? As emoções elas podem começar, e com frequência o fazem, antes, perceba, que a mente tenha consciência delas. Daí é muito difícil você controlar o que nos provoca emoção. Mais do que isso, as emoções podem suplantar alguma das nossas pulsões mais poderosas. Aí ele dá o exemplo aqui, o nojo pode ser mais forte do que a fome, né? O medo pode ser mais poderoso do que a libido, e por aí vai. E concluindo, as emoções são poderosas e difíceis de controlar, como um trem desgovernado, diria Paul Ekman. Só que ele não para por aí, ele nos dá aqui o respaldo das 6 emoções básicas. É bem interessante isso aqui. Então você tem raiva, repulsa, medo, alegria, tristeza, surpresa. Vou colocar ansiedade aqui, juntamente com medo, talvez. Essas, enfim, são as emoções básicas. E devido à ubiquidade de todas, concluiu que deviam ser importantes para a nossa contribuição psicológica. Ele notou que as expressões faciais relacionadas a essas emoções são involuntárias. Isso aqui é importante. Não há como você fingir uma determinada emoção, uma vez que essas expressões são microexpressões faciais, portanto automáticas. E que as reações muitas vezes ocorrem antes que a nossa consciência tenha tempo de registrar a causa, né, da emoção.
O Ekman deduziu que o rosto não apenas revela o estado emocional interno, mas que as emoções responsáveis por essas expressões involuntárias são mais poderosas do que os psicólogos pensavam anteriormente, né? E daí ele fala exatamente esse ponto. Ó. Em A Linguagem das Emoções, o Paul Ekman afirmou que as emoções podem ser mais fortes do que as pulsões freudianas do sexo. Olha só, né? Mais fortes do que a libido, mais fortes do que a fome e até a vontade de viver. A pergunta que eu tinha feito antes, por que as pessoas se suicidam? Ora, porque determinadas emoções que estão abaixo da linha da consciência as fortalece de tal modo, quer dizer, são fortalecidas de tal modo que trazem uma completa distorção cognitiva e a pessoa prefere morrer. Aí ele dá os exemplos aqui, né? A vergonha ou o medo pode sobrepuxar a libido. A tristeza extrema pode superar a vontade de viver. A força de trem desgovernado das emoções convenceu Paul Ekman de que compreender melhor essa questão poderia ajudar a superar alguns distúrbios mentais. Podemos ser incapazes de controlar nossas emoções, mas somos capazes de modificar aquilo que as despertam e o comportamento que provocam, por exemplo, como os pensamentos disfuncionais que despertam emoções. Né? Isso se chama gerenciar emoções, que é parte de uma terapia, não é simplesmente você anulando ou tentando anular essas emoções. Paralelamente ao seu trabalho sobre emoções, Ekman foi um pioneiro ao investigar os disfarces e métodos para tentar ocultar os sentimentos. Isso aqui é bem curioso. Ele identificou pequenos sinais reveladores, aquela que a gente acabou de falar aqui, né, que ele denomina como microexpressões detectáveis, quando alguém está consciente ou inconsciente ocultando algo. Esse conhecimento provou-se, né, útil para elaborar medidas de segurança contra o terrorismo. E só para fechar, a gente pode fazer aqui uma avaliação da diferença entre sentimentos e emoções, tá? Eu peguei aqui um pequeno artigo só para dar essa pincelada mesmo, que eu acho que é interessante para enriquecer esse vídeo. Vamos ver aqui. Ó, o nome do artigo. Deixa eu ver. Qual a diferença entre emoção e sentimento na psicologia? Bora lá. Embora normalmente sejam vistos como sinônimos, emoção e sentimento são considerados movimentos diferentes, tanto para o psiquismo como para a psicologia. Claro que isso não é tão unânime quanto se pensa, mas é um caminho aqui. Na obra Emoções, Rodrigo Fonseca, especialista em inteligência emocional e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, explica que a palavra emoção vem do latim emovere. O E significa energia e movere significa, obviamente, movimento. Né? Então, toda emoção que normalmente percebemos e usamos de forma negativa existe para nos ajudar a movimentar nossa vida ou mudar o que não está bom e tal, tal, tal. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe estímulos externos ou internos, né? Veja que o que o cérebro recebe, na verdade, são estímulos. E eles podem ser imaginativos e o cérebro não fará a diferenciação do que é imaginação ou do que é externo do mundo objetivo. Você pode sentir medo com o pensamento, você pode sentir medo com um cão raivoso que aparece na sua frente. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção. Então você veja que o sentimento agora é a resposta à emoção, a diferença. E diz respeito ao como a pessoa se sente diante daquela emoção. Uma vez que são as emoções que dão origem aos sentimentos, esses dois tipos de reação, eles estão totalmente relacionados entre si. Da mesma forma que uma emoção desperta um sentimento é capaz de gerar mais emoções da mesma espécie. Só que o sentimento está no horizonte da sua consciência, da sua razão, do seu sistema de vontade, não necessariamente de desejo. Façamos uma diferença de desejo e vontade, tá? E aí ele fala, ó, ter consciência de como você reage e se sente diante de cada emoção, portanto, é fundamental para se recuperar de uma emoção ou sentimento que seja negativo. Esse processo é fundamental para manter o equilíbrio emocional. As emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos, porém, são uma espécie de juízo sobre essas emoções. Interessante, né? É uma relação que a gente pode colocar a sua faculdade do juízo, mais os seus sentimentos e os seus afetos, e o seu histórico de vida. Tá? Tudo isso envolve a repercussão que se dará a um determinado sentimento que você tenha em relação àquela realidade, que está, portanto, no horizonte da sua consciência, diferente da emoção. Imagine uma situação na qual um animal feroz começa a correr atrás de você, antes de qualquer outra coisa. Mesmo da consciência surge o medo, que é uma emoção. Né? Logo em seguida, você tem a consciência de seus sentimentos.
E aí que você percebe que está assustado e com medo. E aí fica a pergunta, mas da onde surgem emoções e sentimentos? Bom, o primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece já na vida intrauterina. É cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raivas, alegrias, amor e culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê. E a partir dessa experiência, dessas experiências, e até os 7 anos de idade, está supondo aqui o artigo, o indivíduo desenvolve seus programas emocionais. E nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões emocionais e comportamentos que podem, veja, refletir por toda a vida. Assim, emoções como medo, raiva, tristeza e alegria fazem parte do desenvolvimento e contribuem diretamente para a sobrevivência do ser humano. Não vai achando que, sentir medo é sempre ruim. Bom, na época do homem da caverna, é aquela coisa, lutar ou fugir. É muito mais do que isso, né? Esse é um clichê dizer lutar ou fugir, mas hoje na psicologia evolucionista tem uma série de fatores que envolvem, né, o nosso sistema límbico, de emoções, etc. Bom, eles contribuem, afinal de contas, até a tristeza, até a raiva, em algum aspecto de contingência da vida. Só que quando bem direcionados, porque se não for assim, eles vão gerar distúrbios e disfuncionalidade. Todos os seres humanos têm a possibilidade de melhorar e desenvolver suas emoções. Então, a inteligência emocional pode ser desenvolvida, treinada e aprimorada por meio da construção de novos hábitos, novas formas de pensar e se comportar. O comportamento está incluso aqui também, inevitavelmente, mas o fator principal é a cognição. Então é isso. Tem muita coisa a se falar ainda, vou fazer vários outros vídeos sobre esses temas relativos à psicologia, né? Eu tenho uma série de vídeos sobre psicologia que estava meio parado aí, então eu resolvi dar uma vitalizada nela com algumas novidades, que a gente pode falar mais posteriormente, dado aqui o andar da carruagem, tá? Então, obrigado por ficar até aqui comigo e até próximos vídeos.